Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Amém e amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra de Deus na minha boca. Esse é o meu programa, aleluia. Meu tópico preferido no Senhor, porque o Senhor colocou a palavra dele na nossa boca para podermos com ele governar, podermos por meio da sua palavra fluir naquilo que é o seu querer, o seu entendimento. Amém e amém. Seja muito bem-vindo. Por que você não dá o toque à pessoa? Os teus amigos, a tua família, o programa está no ar. Amém e amém. Muito bem-vindos também aqueles que fazem parte por meio do Facebook, pelo meio do YouTube, e que você esteja encorajado no Senhor em fazer parte dessa transmissão da sua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Pai Santo, nessa noite te louvo e te agradeço porque honraste os pequenos quando grandes buscaram o privilégio de conhecer tais coisas. O Evangelho que nós ouvimos, anjos desejaram atentar, desejaram inclinar os seus corações para crescerem, para fazerem-se participantes de tamanha glória, tal glória que escolheste dar a homens, para que abrindo eles, pela fé em ti, janelas nos céus, anjos subissem e anjos descessem para ministrar aqueles que em ti creem, no nome de Jesus. Pai, eu oro, circuncisa os corações, limpa de toda impureza, de toda ofensa, de toda mágoa. Eu oro, Senhor, por uma geração piedosa. Eu oro por uma geração pura, uma geração paciente nas coisas do Senhor. Eu quero te agradecer porque certamente esse desejo não veio de um homem, mas é teu desejo que impressionas, ó Deus, sobre a tua igreja. A necessidade de levantares uma geração pura nos seus corações, pura na sua motivação. Sendo filho, aprendestes a obediência por meio do que tu sofreste. E que todo o sofrimento, que toda a luta que tenha se levantado sobre aqueles que em ti creem, pois entendemos, Deus, que não só nos foi concedido crer em ti, mas também padecer contigo. Que toda a luta que padecemos pela fé em ti possam ser, ó Deus, momentos de purificação, de santificação, momentos onde tu arrancas dos olhos a imundícia, a inveja, a impureza, tudo aquilo que não deveria se nomear entre os santos. Pai, livra-nos das ciladas de homens malignos, daqueles que não se arrependem, daqueles que são trevas diante do reino da luz. Em nome de Jesus. Pois está escrito, Deus falou e as trevas não lhe foram desobedientes. Assim a tua palavra na nossa boca nessa noite faça com que todas as trevas fujam e não sejam desobedientes. A palavra de Deus na minha boca. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Amém e amém e amém. Deus está no controle da tua vida. Quero te dizer nessa noite que o Senhor Deus está no controle, não só no trono, no seu trono celestial, mas Ele está no controle também sobre a tua vida. É Deus quem determina o princípio e o fim, é Deus quem determina as coisas que devem subsistir e as coisas que não devem ser parte da tua vida. Glória a Deus. Amém e amém. Nessa noite eu ponderava partilhar contigo algo, te fazer crescer. A Bíblia diz, eu estudava a Bíblia, eu tenho um hábito depois de pregar, dedicar a estudar. Incrível, eu tenho um hábito de não de estudar para ir pregar. Depois de pregar eu tenho um hábito de estudar as Escrituras, de aprofundar, para não ser desqualificado naquilo que também eu vos anunciei. Amém?
Enquanto vocês abrem comigo em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, quero te dar chaves nesta noite. E essas chaves são extremamente importantes, glória a Deus. Amém? Eu estudava, como te disse, nas Escrituras, algo que muito profundo no entendimento quando vocês ouvem e retêm a palavra de Deus. No livro 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu estudava a palavra de Deus, diz assim, sobre o Evangelho, a salvação que nos foi revelado. Eu vou começar a ler, eu pedi que vocês abrissem e peço que vocês mantenham 2 de Crônicas 20, verso 20. E eu vou começar a ler a partir de 1 de Pedro, capítulo 1. No versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos fora dada, indagando o tempo, a ocasião do tempo, que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente, assim testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, referindo-se aos profetas, que foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, os profetas ouviram e anunciaram sobre a graça da salvação, a salvação pela graça. Essa salvação pela graça, os profetas ouviram e nos anunciaram. Isto define o Velho Testamento. Porém, estas palavras anunciadas, eles trataram e passaram para nossas gerações, aos quais foi então revelado, estes profetas entenderam que não era para eles, não seria no tempo deles, mas para nós ministravam estas coisas. Servir. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Enquanto serviam eles, conscientes de que eles estavam a servir não para eles próprios usufruírem. Eles falaram de coisas que eles próprios não viram. Eles foram fiéis no ministério que eles próprios não usufruíram. Porque eles colocaram as suas vidas na presença de Deus para que uma outra geração, falando de nós, fosse então anunciado pelo Espírito, o Espírito Santo, enviado do céu. Então assim a Bíblia diz que eles, os profetas, anunciaram, mas os apóstolos pregaram. Os profetas ouviam o Senhor falar com eles, porém, eles não viram a manifestação disso. Já os apóstolos, a quem, no tempo deles, Jesus se manifestou, estes, recebendo o Espírito Santo, foram enviados para pregar o Evangelho para nós, que agora vos foram anunciadas por aqueles, referindo-se aos apóstolos, que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Aleluia. Eu quero terminar aqui. Os profetas ouviram o Espírito de Cristo. Veja aqui no versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. A minha fé tem um objetivo, é ser salvo. A minha fé tem um objetivo, a salvação das almas. Esta salvação inquiriram e diligentemente trataram os profetas que profetizaram a graça que vos foi dada, indagando o tempo, a ocasião do tempo, que o Espírito de Cristo que estava neles. Quem é esse Espírito de Cristo? É o Espírito dos profetas. Então, quando eu leio no Velho Testamento, profeta Zacarias, profeta Daniel,
Quando eu leio no Velho Testamento o profeta Samuel, no seu tempo e nas suas gerações, eles profetizaram debaixo da unção do Espírito de Cristo, indagando o tempo e a ocasião do tempo, que o Espírito de Cristo estava neles. Então, sobre os profetas, nós falamos a unção profética. Mas também essa unção profética vem do Espírito de Cristo, que estava neles, indicando anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aleluia. Repita comigo. Indicando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir. Depois do sofrimento, vem a glória. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que se sois vituperados pelo nome do Senhor, então repousa sobre vós o Espírito de glória. Amém? Aleluia. Venha comigo. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira de Pedro, capítulo 4, diz a palavra do Senhor no versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se a coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Da qual salvação o Espírito de Cristo que estava neles apontava sobre os sofrimentos que estavam a vir sobre o Cristo e também a glória que se manifestaria depois de Cristo sofrer. Então o Espírito de Cristo estava neles para lhes indicar: Cristo virá e padecerá e depois será glorificado. Vou repetir. O Espírito de Cristo neles veio anunciando que Cristo vinha, padeceria, depois seria glorificado. Para você entender melhor o que nós estamos a falar, Lucas 24, eu voltarei para Pedro, livro de Lucas, capítulo 24, no versículo 25, e disse-lhes, referindo-se a Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Quem são esses profetas? Os que tinham o Espírito de Cristo. E o que é que eles ouviram do Espírito de Cristo? O sofrimento que estava a vir sobre Jesus e a glória que estava prestes a seguir ao sofrimento. Honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, os sofrimentos que haviam de vir, e entrasse na sua glória, a glória que se manifestaria depois dos sofrimentos. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Como é que foram escritas? Pelo Espírito de Cristo que inspirou os profetas. Em que sentido? Para neles experimentarem comunhão com os sofrimentos de Cristo e entenderem a glória de Cristo, que depois do sofrimento estava por vir. No livro de Filipenses, capítulo 1, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer com ele. Todo homem, tendo o Espírito de Cristo,
como os profetas. Os profetas, e aleluia, entendendo o Espírito de Cristo neles, entenderam que Cristo iria padecer e depois Cristo seria glorificado. Porém, eles viram, os apóstolos, viram. E esses apóstolos, tendo visto o que os profetas anunciaram, 1 de João, ele diz isso, o que os olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o verbo da vida, este vos anunciamos. Quem é esse? Aquele que os profetas no Velho Testamento anunciaram. Amém? Então, quando Cristo se manifestou, festa, aleluia, Ebenezer, até aqui nos dias do Senhor, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas quando lhes foi tirado, Lucas 24 diz que os apóstolos entristecidos estavam diante uns dos outros a caminho de Emaús, lamentando e achando que eles eram vítimas. E Jesus os repreende. Honestos. Sabe que a palavra nécio está na base da palavra estúpido? Quanta ignorância ou estupidez é cometida porque você ignora o que a palavra de Deus diz? Nécios e tardios de coração. Um coração lento, demorado para entender. Oh Deus, por que eu passo por isso? Oh Deus, o que estás a fazer? Oh Deus, por que tu não nos ouves? Oh Deus, não estás a ver as tempestades? Oh Deus, nós vamos morrer no barco. Oh Jesus, estás a dormir. Deus, eu já orei. Deus, o pastor falou, mas eu não estou a ver nada. O pastor disse que vai acontecer. O pastor disse que as minhas estantes, as minhas despensas na cozinha vão ficar cheias. Minha arca está vazia. Oh Deus, minha roupa está rasgada. O pastor disse que Deus iria providenciar. Nestes e tardios de coração, lentos para compreender que os profetas, pelo Espírito de Cristo, disse que Cristo padeceria, depois de padecer seria glorificado. Este mesmo Espírito de Cristo veio sobre os apóstolos e os enviou a pregar o Evangelho. E Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Disse ele também, receberás poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tais homens, no passado, não vieram à igreja dar testemunho. Eles eram a evidência de que Jesus estava vivo. A maior pregação deles não foi explicar Cristo. A maior pregação deles foi exibir Cristo vivo neles. Atos 4 disseram os fariseus, não podemos negar esse facto notório que eles tinham estado com Cristo. Não com Cristo antes da cruz, mas com Cristo ressurreto. Então, os apóstolos, como tu, fomos chamados a ser testemunhas, a evidência, a prova necessária para que o mundo creia que Jesus está vivo. Nécios e tardios de coração. Filipenses 1, ele diz, a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Oh, eu acredito em Jesus, glória a Deus, oh, aleluia. Não. O mundo não vai acreditar porque você crê. O mundo vai acreditar quando você padece com ele. E a glória se manifesta através de ti. Vou repetir. O mundo não vai crer porque você crê. O mundo não acreditou em Jesus porque Jesus creu. O mundo creu em Jesus quando ele ressuscitou. É necessário que você entenda, Senhor, fazer da tua vida uma testemunha da ressurreição. O batismo nas águas é simbólico da nossa morte com Cristo e o sair das águas, a ressurreição com Cristo. Logo, o mundo não vai acreditar porque você acredita. O mundo vai acreditar quando ele vir a glória daquele que foi crucificado manifesta nesse corpo mortal. Diz então Paulo, padecemos carregando a morte diariamente. A morte de Cristo nós carregamos. O negarmos-nos a nós mesmos.
o desprezo do mundo, sem nos ofendermos, as injúrias e calúnias, difamações, sem endurecermos os nossos corações, para que também a vida, a unção, o Espírito de glória de Deus, através de nós, se manifeste sobre os vossos corpos. Disse Pedro, se sois vituperados, se foste escolhido para crer nele, mas também escolhido para padecer com ele, no momento em que padeces com ele, não se assustem por causa da leve, momentânea tribulação, a prova que veio sobre vós. Neste momento, o Espírito de glória repousa sobre vocês. Os profetas do passado, quando eles profetizavam sobre o Espírito de Cristo, eles eram ridicularizados. Lembra, o profeta não tem honra senão só sobre a sua própria casa. Eles eram desprezados. Mas quando se manifestava a palavra, eles sabiam que houve neles, no meio deles, um profeta, um homem cujo Espírito de Cristo estava. Esse Espírito de Cristo neles não foi só profetizar. Vidas deles eram proféticas. O que eles viviam era resultado da palavra que estava agora sobre eles. A Bíblia diz, em dado momento, que Deus disse a Ezequiel que tirasse sua roupa e se deitasse do lado direito. Ele diz, assim será com essa cidade. A Bíblia diz que quando todos esses profetas foram profetizar, eles eram perseguidos, eles eram mortos. Por quê? Porque a palavra que era da parte de Deus sobre o Espírito de Cristo era que o Cristo ia padecer. Que o Cristo seria enviado, mas padeceria. Eles, ao anunciarem isso, eles também eram perseguidos, porque não foram só concedido a nós crer nele, mas também aquilo que nós cremos também se manifestar em nós. Então, se o Cristo ia padecer, quem era eu para não padecer? Disse Jesus, o discípulo não é maior do que o mestre. Se o mestre padece, se o mestre te enviou a dizer, eu vou padecer, você também vai padecer. Então, referindo-se a este ponto, eu acho muito interessante isso, queridos irmãos. Quando os homens ouviam que o Cristo iria padecer, eles diziam, quem? Nós é que vamos perseguir Deus. Então, eles perseguiam, eles são falsos profetas, que ficam a dizer que nós, povo de Deus, vamos perseguir Deus. Então, eles, vou repetir, seus falsos profetas, você está a dizer que Deus te enviou aqui, para dizer que nós, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, vamos perseguir o Cristo. Vocês são falsos profetas. Então, perseguiam os profetas porque os profetas estavam, pelo Espírito de Cristo, a dizer que o Cristo seria perseguido. Quando Cristo veio, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó perseguiram e crucificaram Cristo. Cumprindo-se a profecia deles. Logo, os apóstolos, a quem foi dada a graça de ir para pregar o Evangelho, esta graça os anjos atentaram, desejando atentar para ela. Os anjos gostariam de ter tido esse privilégio. A eles não lhes foi dado isso, mas a nós, meros, comuns homens. Queridos amigos, não me foi só concedido crer nele, mas padecer. Quando eu creio, a palavra que eu creio produziu perseguição. A Bíblia diz, depois da pregação, depois da palavra ser semeada, vem a perseguição. A perseguição não vem sobre qualquer pessoa que ouviu uma pregação. A perseguição vem sobre homens e mulheres que creram nesta palavra, que guardaram esta palavra, que por causa da palavra não se corromperam. Estes que não se corromperam são então perseguidos. Essa mesma perseguição, o mundo diz, quem? Nós é que vamos perseguir Deus. Vocês é que são já os melhores do que nós. Sem eles se aperceberem, então eles se tornam naquilo que a palavra disse que Cristo seria perseguido. Se Cristo foi perseguido, vocês também serão perseguidos. Logo, a Bíblia nos encoraja. Se isto acontece contigo, por causa do nome de Cristo, alegrai-vos, pois o Espírito de glória repousa sobre vocês. A maior mensagem que eles pregaram não foi um discurso, mas foi a vida deles. E a Bíblia diz, no livro de Colossenses, que este mistério Deus agradou
revelou, que agradado Deus, que Deus achou apropriado revelar isso a Paulo. E o que é que Deus revelou a Paulo? Cristo em nós. Esperança da glória. Todos esses versículos, todos esses pontos que eu acabei de falar, eles podem fazer uma boa frase. Eles podem constituir uma boa mensagem, uma boa cabeça, tem cabeça, tem estrutura, uma boa conclusão. E não passará disso para muitos. Entender isso, de que os profetas anunciaram, tendo sobre eles o Espírito de Cristo, o que é que eles anunciaram? Que o Cristo ia padecer. Mas o que é que eles anunciaram? Mas ele não vai só ficar por aí. Ele será também glorificado logo a seguir. Os apóstolos viram Cristo padecer. E desencorajados foram dispersos cada um para o seu lugar. Porque eles se esqueceram de que havia uma glória depois daquele sofrimento. Muitos de nós hoje acreditamos em Jesus. De repente somos apertados, somos perplexos, somos... o mundo é contigo. Você se esquece da glória que está depois disso. Se sois vituperados pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, então o Espírito de glória repousa sobre vós. Então, o Espírito de Cristo aponta sim para o sofrimento, mas que produz glória. Então, o Espírito de Cristo testifica em nós que nós sim fomos escolhidos não só para crer, mas para descer com Ele, mas Ele não temas. Cristo em ti, a esperança da glória. Então, esse Espírito em mim, esse Espírito de Cristo em mim é que faz com que eu seja perseguido. Mas depois da perseguição vem a glória. Uma das coisas que nós lendo o Velho Testamento entendemos que não havia glória sem sacrifício no altar. Então nós somos o sacrifício pela fé em Jesus, crendo, retendo a palavra. O mundo nos persegue e dizem, não vamos a vos perseguir. Vocês são fanáticos. Mas quando é que eu fui fanático? Porque eu me arrependi de ter pecado. Quando é que eu fui fanático? Quando eu virei o pecado ao ódio? Quando eu virei as costas ao ódio? Quando eu renunciei a ser um vaso do ódio? Quando é que eu fui fanático? Quando eu aprendi a te perdoar, quando eu aprendi a te servir, quando eu aprendi a te amar. Queridos irmãos, foi simplesmente uma atitude em mim de analisar se eu estava em fé em Cristo. De analisar se eu estava relacionado reconciliado com Deus ou não. Não foi nada contra o mundo. Tudo olhei para mim e olhei para Cristo. Então eu olhei para a mensagem e me perguntei aonde é que eu estou aqui? Aonde é que eu estou nisso? Ou como é que eu vou lidar com o meu pecado? Aonde é que eu estou na separação com Deus, na reconciliação com Deus? Então decidi receber o perdão dos meus pecados. Eu não decidi te odiar, eu não decidi te desprezar. Eu só decidi olhar para Cristo. O Espírito de Cristo sobre mim me mostrou que eu iria padecer. Mas depois de padecer, viria a glória. Então, queridos irmãos, quando nos chamam fanáticos por suportarmos desprezo e perseguição, eles esquecem ou não conseguem entender que nós olhamos para o galardão. Há uma glória que está por vir. Há uma recompensa que está por vir. Há uma glória que se manifesta. Aleluia. E que eu não possa perder esse momento. Nem um dia da minha vida. Por isso eu venho te encorajar nessa noite. Perdoe, ande em perdão. Perdoe quem te persegue. Ande em perdão. Seja puro, seja perfeito como é o teu Pai. Mateus capítulo 5. É comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 5. Oh, glória. Verso 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sabe, muitos só não fomos perseguidos porque nós tentamos ser equilibrados. Amém? Vou repetir. Muitos de nós não somos perseguidos porque tentamos ser equilibrados.
Porém, muitos que são perseguidos, aquilo não é bem perseguição. Quando escarnecem de ti porque você vai à igreja, porque você vai à igreja, isso não é muito bem perseguição. Isso é só uma pressão psicológica. Amém? Muitos de nós estamos calados. A palavra foi dirigida a nós até em sonhos. Não partilhamos com ninguém. Mas de repente pessoas se levantam para vir nos perseguir. Mas fiz o que então? Davi disse, mas meu Deus, o que é que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. A perseguição não é porque você foi à igreja, é porque a palavra está em ti. Esta palavra, morrendo, dando fruto, qual é o fruto? A glória. Deus, quando olha para a terra, ele disse em Abacuque, a terra, assim como as águas cobrem o mar, assim a terra se encherá da glória do Senhor. O que achas que a glória vai cobrir os tetos das paróquias, das catedrais? A glória será achada em homens que creram, foram perseguidos e sobre eles repousa o Espírito de glória. Quando você ouve e cita por palavras dos profetas que a terra, assim como as águas do mar cobrem a terra, assim a glória do Senhor cobrirá a terra. Está a falar de homens que, crendo, foram perseguidos e não abriram mão, pois o Espírito de glória repousa sobre eles. Aleluia. Faz de novo, Deus. Faz de novo. Aleluia. 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 Crê de novo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, a Bíblia claramente diz, assim como as águas cobrem o mar, enchem a terra, cobrem a terra, a glória do Senhor encherá toda a terra. Você não vai ver a glória em cima da árvore, mas a glória repousa, como nós acabamos de ler aqui. O Espírito de glória repousa sobre ti, se sois vituperados por causa do nome do Senhor. Então Deus disse, Jesus disse, Nataniel, porque te disse isso, crês? A partir de hoje, verás janelas dos céus abertos, anjos subirem e anjos descerem. Por que os anjos não desciam primeiro e depois subiam? Porque os anjos pegam no teu clamor e levam diante de Deus. A oração dos santos que sobe diante do Senhor. Então, estes santos, nas suas orações que enchem as taças, Apocalipse, é derramado então isso. E os anjos trazem a resposta. Desde o primeiro dia, homem muito amado, que te pusestes a orar, que o Senhor me enviou para responder a tua oração. Quando nós clamamos na terra, anjos levam o nosso louvor, levam as nossas lágrimas, levam o nosso clamor, levam a nossa oração diante do Senhor, porque as janelas estão abertas. Amém? E então a resposta é enviada. E o povo clamou, Salmos 107, versículo 17 em diante. E Deus enviou a sua palavra. Esta palavra que Deus enviou, a Bíblia diz, e Deus deu ordem aos seus anjos. E a Bíblia diz que o Senhor falou e as trevas não foram desobedientes. Então, quando nós clamamos, o Senhor repreende reis, o Senhor repreende as trevas, o Senhor repreende tudo. Pois ele disse, não toquem nos meus ungidos. Quando é que ele nos ungiu? Se sois vituperados por causa do nome de Jesus, repousa sobre vós o Espírito da glória. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que para muitos não é tempo de estarem a jejuar, quanto é tempo de estarem a comer, meditar na palavra, para que você possa se colocar na presença do Senhor sendo perfeito. Deus disse a Abraão, anda na minha presença, sê perfeito. Anda na minha presença, sê perfeito. Andar na presença do Senhor, seja perfeito. Anda na minha presença, porque o homem que guarda a palavra na sua boca e confessa conforme a palavra, ele é perfeito. Anda na minha presença significa, debaixo da minha unção, fala a minha palavra. Debaixo da minha unção, declara e se manifestará. Debaixo da minha
comunhão contigo, fala para os montes e os montes se levantarão. Debaixo da minha comunhão contigo, fala sobre as crises financeiras e elas se dissiparão. Debaixo da comunhão com o meu Espírito, fala e a minha glória se manifestará. É necessário que a gente entenda e compreenda como a palavra opera. Segunda de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor teu Deus, Ele te estabelece. Lá dentro, depois está estabelecido. Crede nos profetas e prosperarás. Nessa noite a palavra de Deus veio sobre mim, a unção do Senhor veio sobre mim, como um servo para te equipar, para te preparar, para te introduzir numa visão do antigo. Uma visão do antigo. O antigo eu me refiro não olhando para trás, mas eu me refiro ao ancião dos tempos. O que do princípio era Deus, estava com Deus, e que sem Ele nada do que é visível foi feito. Aquele cuja palavra se fez carne, habitou no nosso meio e vimos a sua glória. Ter comunhão com Deus. Ele disse, a palavra vem, por causa da palavra serás perseguido. E nessa perseguição, não temas, celebrai, porque assim fizeram com os verdadeiros profetas. Celebrai, porque assim fizeram. Exultai, porque assim fizeram com os verdadeiros profetas. Queridos irmãos, chegou o tempo de crer e crer somente. Chegou o tempo que nós não vamos mais orar, Deus, oh, tira isso, Deus, não permite isso. Não. Jesus disse, por que razão vim eu? Não vim para isso. Senhor, faz de novo. Cumpre a tua vontade. Nós somos chamados para crer nele. Crer nele significa que também padeceremos porque cremos nele. Porque cremos nele. Glória a Deus. Aleluia. Agora imagina aquele jovem Lázaro. Amém? Imagina aquele jovem Lázaro. Ressuscita. E Lázaro, quando os olhos dele se abrem e sai do túmulo, ele vê multidões. Oh, as multidões vieram me ver. Nada. Eu não confio nessas multidões. Porque essas multidões não vieram por causa da ressurreição. Essas multidões, eles não estão ressurretos. Jesus, a Bíblia diz que levantou os olhos e disse, Pai. Jesus chorou. E os religiosos hoje dizem, o versículo mais curto da Bíblia, veja como Jesus les amava. Jesus não estava a chorar por Lázaro. Jesus não podia chorar por alguém que ele vai ressuscitar. Jesus está a chorar pelos mortos. Quem eram os mortos? Aqueles que estavam distantes dele, nos seus pecados, nas suas transgressões. Aqueles que se achavam vivos, mas estavam mortos para Deus. E eles julgavam Deus nas suas ações. Oh, por que ele não veio 4 dias antes? Ele poderia ter evitado que Lázaro morresse. Veja só, Maria não lhe ajudou no ministério. Marta não lhe ajudou no ministério. Veja só o que Jesus fez. Está a ver? O vosso Deus serve. E de repente, quando precisas, cadê? Está a ver o pastor? Você precisa? Vocês ajudam quando ele precisa. Agora, quando o pastor precisa, cadê? Existem pessoas que são extremamente arrogantes ao ponto de pensarem assim. Mas Jesus disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouvistes. Ele não estava a falar por causa dele, ele estava a falar por causa das pessoas ao redor. Meus irmãos, eu não prego por minha causa. Eu não prego para crer. Eu creio, por isso falo. 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 Sem fé, nada do que foi feito se fez. Pela palavra, tudo que foi feito, e ele gerou e criou o mundo pela palavra. Eu não vim aqui falar por causa de mim, eu vim falar para que vocês também creiam. Eu prego nisto que eu estou a falar convosco, levo no meu dia a dia, eu falo e eu vejo a glória. Eu falo, eu vivo a glória. Queridos irmãos, é muito simples. Crer em Jesus implica que você será perseguido. Se você é perseguido por causa do nome de Jesus, aquilo que a igreja hoje chora, derrama tua Shekinah sobre nós, ei, derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós, aleluia, a glória vem. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que experimenta a mesma glória? É aquele que está a cantar e canta melhor que eu, mais afinado que eu, mais ungido. Derrama tua Shekinah sobre nós.
Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória. Quem é que fica de pé? Sobre quem é que vem a glória? Eu quero que você imagine isso. E nós estamos a adorar a Deus com esse louvor. E vem pessoas que gostaram desta melodia. Uau, bonito esse louvor. Uau, poças, a igreja tem umas músicas que tocam na alma. Quem é que carrega a glória? Este? Ou aquele que por causa do nome de Jesus tem cicatrizes no corpo, cicatrizes na alma, roubado dos seus direitos, mas que ele persevera no perdão, ele persevera no amor. Está na hora de voltarmos à essência. E a essência é essa. Se creres, verás a glória de Deus. Mas crer, sereis perseguidos. Por causa do nome dele, virá sobre vós o Espírito de glória. Ele disse, creres, verás a glória. Mas ao creres, serás perseguido. E por causa da perseguição, vem o Espírito de glória. Aleluia. Nessa noite eu só vim te dizer, levanta-te. Nessa noite eu vim te dizer, levanta-te, come e bebe. Nessa noite eu vim te dar uma ordem no teu espírito. Levanta-te, põe-te de pé. Come e bebe. Prepara-te para o Senhor teu Deus falar contigo. Levanta-te, em nome de Jesus. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Inquirindo e tratando diligentemente. É um ato de adoração perfeita. Eles se dedicaram a ouvir o Espírito de Cristo. E então eles se dedicaram, depois de ter ouvido, estudar as Escrituras. Quem são os homens que, ouvindo a pregação, não erram? Atos 17, Atos 4. O exemplo de duas categorias de homens. Segundo o que nós ouvimos, crede no Senhor teu Deus, Ele te estabelece. Crede nos profetas e prosperarás. Quem são os homens que prosperam? Em Atos 4, Gamaliel disse, dai mão desses homens. No passado, já outros dois disseram que eram cristos. Porém, perseguidos, o povo se dispersou. Para que vocês não sejam achados contra Deus. Na terra Deixa, havia se não é esse toda a assunto não é de semente. Deus, o Senhor vai dissipar. Porém, Atos 17, os Tessalonicenses eram um povo movido pela inveja. Porém, os de Bereia eram, diz a Bíblia, mais nobres. E eles, ouvindo Paulo, foram consultar nas Escrituras e acharam que era assim, conforme Paulo tinha lhes dito. Quem são os homens que, ouvindo os profetas, prosperam? São pessoas que não se tornam embrutecidos e vão na opinião e na inveja dos outros. Senta, estuda as Escrituras. A Bíblia diz que, inquirindo diligentemente sobre a palavra que eles ouviram, e eles foram analisar nas Escrituras e entenderam os tempos, as épocas e os sacrifícios e os sofrimentos que estavam a vir sobre Cristo. E entenderam também a glória que estava a vir sobre eles. É necessário nessa noite que você permita o Espírito Santo te levar para um outro nível. Aleluia. Pai Santo, eu oro em nome de Jesus. Que por meio dessa ministração o Senhor levante homens entendidos sobre a salvação. Pois está escrito, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Está escrito, ó Deus, que diligentemente deveríamos analisar os textos sagrados e compreender aquilo que já fizestes por nós, para que pudéssemos ser perfeitos, não confessar coisas que não falastes, não confessar como se nada tivesses feito, mas pudéssemos estar na tua presença e ser perfeitos. E no abrir da nossa boca veríamos a glória, porque com o coração se crê, mas que com a boca se confessa
para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, mas que a boca declara para sermos salvos, sermos libertos das astúcias e ciladas do maligno. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Estudar, meditar na palavra, orar, é o papel de um discípulo. O papel de um discípulo implica estudar, meditar na palavra. Aquela palavra que ele meditou, orar para que o Senhor lhe dê a compreensão. Amém? Em dado momento, Jesus, como lemos em Lucas 24, lançou-lhes sobre o seu rosto a incredulidade deles. Por quê? Porque no momento em que você disse, eu creio, amém, a perseguição vem, agora você começa a murmurar, não, me aconteceu isso, fiquei coisa, também eu acho que não precisa ser assim tão sério. Come on, irmãos. Come on. Quem é aquele que habitará no monte do Senhor, estará no seu tabernáculo, aquele que deu a palavra dele e não muda, ainda que sofra danos. Porém, se você não mudar, o Espírito de glória, aleluia, o Espírito de glória, aleluia. Eu não tenho casas para te dar, eu não tenho carros para te dar, eu tenho a glória de Deus para te dar. Busca o reino e a sua justiça e tudo te será acrescentado. Na minha boca tem a palavra de Deus. Ele disse, abre bem a tua boca, eu encherei. E ele disse, eu encherei de bens para rejuvenescer a tua mocidade. Aleluia. Que você aprenda a ser fiel no Senhor debaixo da perseguição. Que você aprenda a crer nele e depois dos ventos soprarem, você continue a crer nele. E que você veja a glória a se manifestar por causa do Espírito de Cristo que está sobre nós. Meus irmãos, glória a Deus, amém e amém. A palavra nessa noite é muito simples. Os profetas tinham sobre eles o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não lhes falou de férias, não lhes falou de brincadeiras. O Espírito de Cristo apontou, o Cristo está a vir, ele vai padecer isso. Porém, depois de padecer isso, haverá essa glória que virá sobre ele. O Cristo veio. Disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E ele disse, podem vocês tomar o cálice que eu tenho para tomar? Davi disse que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Também ele disse, tomarei o cálice na salvação. Isso significa, aceitarei padecer com ele. Mas a esperança que nós temos é o Espírito de glória que repousa sobre nós. Queridos irmãos, um homem e uma mulher, quando fala debaixo do Espírito de glória, um homem e uma mulher, quando conversa debaixo do Espírito de glória, você sai dali edificado. Um homem e uma mulher, quando tem coragem debaixo do Espírito de glória, ei, as janelas abertas sobre a tua vida. Aleluia. Não conseguiremos, que você seja sábio e nunca fuja do conselho de um profeta. Vai salvar a tua vida do pecado. Tamanha sua glória sobre nós. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.